Talvez você já tenha olhado para alguém e pensado: por que eu não consigo ser assim? Talvez você conheça alguém da sua idade que pareça estar sempre um passo à frente. Alguém mais bonito, mais inteligente, mais confiante, mais talentoso. Alguém que parece saber exatamente o que está fazendo enquanto você ainda está tentando descobrir quem é. E pouco a pouco, uma comparação começa a nascer dentro de você. Você olha para aquela pessoa e olha para si mesmo e sente que está perdendo. Mas existe uma coisa que ninguém te conta quando você é jovem. Você não precisa ser o melhor para ter valor. E talvez nenhum personagem de Haikyuu represente isso tão bem quanto Hinata. Quando conhecemos o Hinata, ele não parece ser alguém destinado a dominar o mundo do vôlei. Ele é baixo, não possui uma técnica extraordinária, não tem a experiência dos grandes jogadores, e quando entra em uma quadra de vôlei, existem muito mais pessoas preparadas do que ele. Mas existe uma coisa dentro daquele garoto que parece ser maior do que todas as suas limitações. Ele realmente ama jogar, e talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores filosofias de Haikyuu. Antes do Hinata querer ser o melhor, ele simplesmente queria jogar. Antes de querer provar alguma coisa para alguém, ele queria sentir aquela bola voando. Ele só queria correr, saltar, ele queria experimentar aquela sensação de tocar o céu, mesmo que só por alguns segundos. E isso é algo que nós esquecemos conforme crescemos. Quando nós somos crianças, fazemos as coisas porque gostamos, mas então começamos a olhar para os outros. Começamos a perguntar quem é o melhor, quem tem mais amigos, quem tira as melhores notas, quem tem o corpo mais bonito, e quem tem mais dinheiro, quem tem mais seguidores, quem já conseguiu um emprego, quem já entrou na faculdade, quem já está namorando. E olha, sem perceber, transformamos a nossa própria vida em uma competição que ninguém pediu para participar. Você começa a olhar para o mundo como se existisse um placar, e cada vez que alguém vence, você sente que perdeu. Mas o Hinata nunca precisou ser o mais alto da quadra. Ele não precisava ser o Kageyama, ele não precisava possuir aquilo que os outros possuíam. Ele precisava descobrir o que ele poderia fazer com aquilo que ele tinha. E talvez você precise fazer a mesma coisa, porque talvez você esteja se odiando por não ser alguém que nunca deveria ter sido. Talvez esteja tentando alcançar uma versão perfeita de você mesmo que foi construída a partir da vida de outras pessoas. Você olha para alguém e pensa: eu queria ser como ele. Mas talvez a pergunta mais importante seja: o que eu consigo fazer sendo eu? Porque existe uma crueldade silenciosa na comparação. Ela faz você esquecer todas as coisas que você já conquistou. Você olha para o lugar onde o outro está e esquece o quanto caminhou para chegar onde você está. E eu queria que você entendesse uma coisa. Você não está atrasado. Você, de certa forma, está vivendo, está aprendendo, ainda está errando, ainda está descobrindo seus talentos. Ainda está descobrindo quem são os seus amigos. Ainda está descobrindo que tipo de pessoa você quer ser. E tudo bem. O Hinata também não começou sabendo. Ele começou pequeno, começou limitado, começou perdendo também. Mas ele começou. E talvez isso seja mais importante do que ser o melhor. Porque no fim, a vida não é sobre começar na frente, é sobre continuar correndo. Mesmo quando você olha para os lados e sente que todo mundo está muito distante. Mesmo quando parecer que você não possui aquilo que precisa. Mesmo quando você sente que nunca será suficiente. O Hinata continua correndo. E talvez seja por isso que ele toque tanto o coração de quem assiste Haikyuu. Porque de alguma maneira, nós nos reconhecemos nele. Naquele garoto pequeno que olha para uma quadra enorme e pensa: Eu também quero chegar lá. E talvez você também queira. Então, não tenha vergonha de ainda estar começando. Você não tem vergonha de ser ruim em alguma coisa. Não tenha vergonha de ainda não saber quem você é. Você não precisa ser o melhor.
Você só precisa continuar descobrindo o que existe dentro de você, porque às vezes o maior talento de alguém não é aquilo que nasceu sabendo fazer, é aquilo que decidiu não desistir de aprender. Você já parou para pensar que talvez você só esteja olhando para o lugar errado? Existe uma cena que se repete na vida de quase todo mundo. Você tenta, você se esforça, você dá o seu melhor e mesmo assim alguém consegue fazer aquilo muito melhor do que você. E é óbvio que isso dói, porque quando somos jovens é muito fácil transformar uma derrota em uma sentença sobre quem somos. Eu fui mal nessa prova. Vira, eu sou burro. Ele conseguiu e eu não. Aí depois vira um eu sou inferior. Ela é mais bonita do que eu, vira um ninguém vai gostar de mim. E é assim que uma pequena comparação começa a construir uma prisão dentro da nossa cabeça. Mas Haikyuu nos ensina uma coisa muito bonita. Perder não significa ser menos. O Hinata perde, ele enfrenta jogadores melhores, ele erra, é bloqueado, é superado, é colocado diante de pessoas que parecem estar anos na sua frente. Mas nenhuma dessas derrotas transforma o Hinata em alguém sem valor, porque o valor dele nunca esteve apenas no resultado. Estava na maneira como ele continuava olhando para a quadra, e talvez essa seja uma das maiores lições do Hinata. Você vai perder, você vai ser rejeitado, vai encontrar pessoas mais talentosas, você vai descobrir que alguém consegue fazer aquilo que você queria fazer muito melhor. Vai tentar alguma coisa e perceber que não era tão bom quanto imaginava. E em algum momento, talvez você olhe para si mesmo e pense, talvez eu não seja especial. Mas escuta isso com carinho. Você não precisa ser especial para merecer amor. Você não precisa ser extraordinário para que sua existência tenha significado. Você não precisa ganhar todas as partidas da sua vida. E você não precisa provar para o mundo que é bom o suficiente. Porque existe uma diferença enorme entre querer evoluir e acreditar que você precisa se tornar outra pessoa para ser digno. O Hinata queria melhorar, mas ele não odiava o Hinata que existia antes da evolução. Ele queria ir além. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Você pode olhar para quem você é hoje e dizer: eu ainda tenho muito para aprender, sem precisar dizer, eu não sou bom o bastante. Você pode querer mudar o seu corpo sem odiar o seu corpo atual. Você pode querer estudar sem se considerar burro. Você pode querer fazer novos amigos sem acreditar que existe algo errado com você. Você pode parecer mais confiante sem se envergonhar da sua timidez. Pode querer crescer sem transformar sua versão atual em um inimigo. Essa talvez seja a verdadeira filosofia por trás do Hinata. Ele não passa a história tentando destruir quem ele era. Ele vai construindo sobre aquilo que já existia. Aquele garoto que um dia olhou para a televisão e viu um jogador pequeno voando pela quadra, não desapareceu. Ele cresceu. E ele aprendeu. Ele caiu. Ele encontrou pessoas. Foi derrotado. Voltou e continuou amando o vôlei. E talvez você também precise se sentir assim também. Sem pressa, sem ódio. Sem transformar a vida em uma corrida contra o mundo. Porque você não sabe onde cada pessoa começou. Você não conhece as dificuldades que ela enfrentou. Não conhece os privilégios que recebeu. Não conhece as inseguranças que esconde. Você está olhando para uma pequena parte da história de alguém e usando aquilo para julgar a história inteira. E isso não é justo com você. Então, quando você sentir que todo mundo está melhor que você, respira, olha para trás. Olha para tudo que você já sobreviveu, para todas as pessoas que achou que você não ia conseguir, e olha só, você conseguiu. Para todas as coisas que ainda está aprendendo. Para aquele garoto que você era alguns anos atrás. Talvez você ainda não seja quem gostaria de ser, mas você também já não é quem você era. E isso significa que existe movimento, existe um crescimento, existe um futuro. Hinata não chegou ao topo porque era o melhor desde o começo. Ele chegou longe porque continuou apaixonado pelo caminho. E talvez você não precise vencer hoje.
Talvez só precise dar mais um passo. Um treino, uma tentativa, uma conversa, uma página estudada, uma pequena mudança, porque ninguém constrói uma vida inteira em um único salto. Até o Hinata precisou correr antes de conseguir voar. Então, por favor, não se abandone só porque alguém chegou antes de você. O caminho daquela pessoa é dela. O seu é o seu. Você não precisa ser o melhor jogador da quadra, você só precisa continuar jogando a sua partida. E talvez algum dia, quando olhar para trás, perceba que aquilo que você chamava de inferioridade era apenas o começo da sua história. Porque você nunca precisou ser melhor que os outros, você só precisava acreditar que ainda poderia crescer. Curtiu o vídeo? Deixa o like, deixa um comentário. Se tiver o botão de hype aí, hype o vídeo, que isso ajuda muito. Vire membro se você quiser virar membro para ajudar o canal, para ter vídeos exclusivos. Um salve pra Lissa_23, pro Henry KKS e pro Big, que hoje são os membros do canal. Eu tenho um livro de poesias que tá aí na descrição ou na minha biografia. Participa da nossa comunidade lá no WhatsApp. Então, muito obrigado. Até a próxima.